mas houve um ponto onde ele não existia e ele passa a existir? Sim, eu acredito dessa maneira com base na Bíblia Sagrada. No vídeo de hoje eu vou fazer uma apologética ofensiva. Vou mostrar para vocês que o argumento que Jesus foi o primeiro a ser criado, ele começa, na verdade, uma tradução errada de uma palavra do Antigo Testamento. Quero apresentar para vocês aqui 3 razões para você rejeitar a tradução do Novo Mundo. E eu vou ensinar vocês também como vocês podem argumentar que a ideia de que Jesus é a personificação da sabedoria de Deus é falsa. Olá, eu sou Carol Baeta, sou teóloga e mestre em apologética cristã e neste canal aqui eu defendo a fé cristã. Você provavelmente já ouviu falar que Jesus não é Deus e que ele foi o primeiro ser criado por Deus. Agora, você já ouviu falar que Jesus não é Deus, mas que na verdade ele é a personificação da sabedoria de Deus? Você já ouviu falar em Jesus Sofia? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui. Gnostic Christians believe that Sophia birthed the Demiurge, who made the entire world. Sophia is someone you might recognize. Sophia in Greek also means wisdom, which represents the female side of the divine. The Gnostics consider her the mother of the universe and knowledge. Other than that, Jesus is Sophia. To be balanced, Jesus needs 2 sides. The Son of God, the male side, and Sophia herself, the female side. So Jesus is Sophia personified. Nos últimos vídeos aqui no canal eu tenho falado sobre a divindade de Jesus e com isso chegaram pessoas aqui no canal que tanto confiam, acreditam que Jesus é Deus, quanto pessoas que negam que Jesus é Deus e deixaram as suas objeções aqui nos comentários. Eu quero dar as boas-vindas para todos vocês e dizer que eu tenho interesse não só em saber quais são as suas objeções, como também tenho interesse em responder essas objeções. É por isso que eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos de apologética ofensiva. Eu vou responder as principais objeções que vocês me apresentam contra a divindade de Jesus. E o que é apologética ofensiva? A apologética ofensiva, também conhecida como apologética proativa ou apologética negativa, é um tipo de abordagem para a defesa da fé quando o cristão não espera uma objeção contra a fé cristã, mas ele antecipa o seu argumento para defender que o cristianismo é verdadeiro. Existem 2 tipos de argumentos dentro da apologética ofensivo. Existe o que a gente chama de argumento construtivo, que é quando a gente apresenta razões para acreditar na verdade do cristianismo. O exemplo de argumento construtivo é quando a gente apresenta argumentos a favor da confiabilidade histórica dos evangelhos ou argumentos a favor da ressurreição de Jesus. Agora, o argumento desconstrutivo, ele foca em mostrar as falhas das outras visões de mundo, das outras religiões e apresentar a resposta que o cristianismo oferece é melhor. Então, um exemplo de argumento desconstrutivo é quando a gente aponta inconsistências, por exemplo, no ateísmo, em outras religiões, seitas pseudo-cristãs. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar a minha defesa, a minha refutação, a alegação de que Jesus é, na verdade, Sofia, ou de que Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Ou seja, que o estado anterior da encarnação de Jesus era a sabedoria de Deus. Bem, nem todo mundo que acredita em Jesus acredita que Jesus é Deus. E algumas pessoas são treinadas para se opor à afirmação de que Jesus é Deus com uma série de versículos que elas apresentam em sequência, sem muitas vezes deixar você pensar e refletir sobre aqueles versículos e efetivamente conseguir apresentar qual que é a razão da esperança que você tem que Jesus é Deus. O que essas pessoas fazem é, na verdade, uma avalanche de ideias e não deixam muito espaço ali para você refletir sobre as alegações deles. Por exemplo, algumas pessoas podem abrir a Bíblia que eles têm em mãos, em João 14, 28, e perguntar: como que Jesus pode ser Deus se ele disse, o Pai é maior que eu? Jesus é o primogênito de toda a criação, ou unigênito. Por isso, Jesus é o primeiro ser criado e não o Deus eterno. Se Jesus é Deus, por que ele não sabe nem o dia e nem a hora que ele vai voltar? Se Jesus orou a Deus e ele é Deus, quer dizer que ele orou para si mesmo? Ou então a pessoa pode perguntar também: como que Jesus é o único caminho para Deus se ele é Deus? Bem, essas são dúvidas genuínas e muito importantes sobre a natureza e a identidade de Jesus. E você que é cristão não pode evitar essas perguntas. Você deve encarar essas perguntas como uma oportunidade, não só de anunciar a Cristo, como também de defender a razão da sua fé. De uma forma geral, gnósticos, teólogos feministas e testemunhas de Jeová acreditam que associam, na verdade, Jesus à Sofia, Jesus à sabedoria de Deus, como se a sabedoria de Deus fosse um estado anterior à encarnação do Verbo,
que é então Jesus Cristo. Os gnósticos fazem um paralelo entre Sofia e Cristo. As teólogas feministas, muitas teólogas feministas acreditam, elas gostam da ideia de Jesus Sofia, de uma personificação feminina da sabedoria de Deus, né, da Bíblia hebraica, e assim seria um representante oficial, um representante melhor das mulheres, um libertador que vai liberar as mulheres da opressão e da submissão. E os nossos colegas, amigos, vizinhos, familiares, testemunhas de Jeová, associam Jesus à sabedoria, como se realmente Jesus fosse a personificação da sabedoria, com base principalmente em 2 versículos, em Provérbios 8 e em 1 Coríntios 1, 24. Na verdade, você vai encontrar tanto teólogos feministas quanto os escritores da Torre de Vigia, dos Testemunhos de Jeová, baseando essa ideia de que Jesus é a personificação da sabedoria de Deus com base em Provérbios 8, 22 a 30 ou 1 Coríntios 1, 24. E infelizmente esses desafios muitas vezes colocam cristãos em uma situação difícil, um dilema teológico, porque eles não sabem muito como sair dali dessa situação, onde são apresentados versículos em versões específicas da Bíblia para fundamentar o argumento deles. Bem, a nossa defesa aqui vai focar em Provérbios 8, 22, mas antes de nós analisarmos essa passagem específica, a gente precisa dar uma olhada no contexto. O capítulo 8 de Provérbios começa com uma personificação da sabedoria, que está ali clamando pelas ruas. E o que é personificação? A personificação é uma figura de linguagem, também conhecida como prosopopeia. É uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres não humanos. Por exemplo, é comum a gente ouvir a expressão "a oportunidade está batendo a porta", ou então "a oportunidade é um homem careca". Mas isso é uma personificação da palavra oportunidade. Então, se você fala para alguém que a oportunidade está batendo a porta, seria muito inocência da pessoa se ela for até a porta para verificar se tem alguém lá batendo a porta que se chama oportunidade, ou então se tem um homem careca ali à porta. A oportunidade não é uma pessoa real, nem um homem careca. E o que nós temos em Provérbios capítulo 8 são qualidades pessoais atribuídas à virtude da sabedoria. A sabedoria é uma virtude, não uma pessoa. A intenção principal do autor de Provérbios, no capítulo 8, versículos 22 a 30, é comunicar que Deus usou de sua sabedoria ao criar o mundo. E o ponto é este: Deus é eternamente sábio e usou a sua sabedoria para criar o mundo. Davi ecoa essa mesma ideia em Salmo 104, versículo 24, quando ele diz: "Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas." Da mesma forma, Salomão enfatiza o mesmo ponto em Provérbios 8. Ele escreve o seguinte: "O Senhor me possuía", falando da sabedoria, "no princípio de suas obras. Eu, a sabedoria, estava com ele, como um mestre de obras." Isso está lá no versículo 30. Nesse mesmo verso 30, nós temos uma outra figura de linguagem, que é usada para expressar como que a virtude da sabedoria de Deus foi usada na criação. O autor de Provérbios faz uso da símile, que é uma figura de linguagem semelhante à metáfora. A símile é uma comparação explícita entre 2 elementos diferentes, geralmente usando palavras como e tal qual. Por exemplo, a sabedoria estava com Deus como um mestre de obras. Então, o texto é sobre sabedoria, que é um atributo de Deus. Mas a pergunta que fica é: será que esse texto está falando algo mais do que só sobre sabedoria? Bem, os nossos colegas e amigos, testemunhos de Jeová, teólogos feministas, acreditam que essa passagem vai um pouco além do que apenas uma personificação da sabedoria de Deus. Eles acreditam que essa passagem descreve a pessoa de Cristo antes da encarnação. Além disso, a tradução do Novo Mundo, que é a versão utilizada pelos testemunhos de Jeová, traduz o verso 22 do capítulo 8 de Provérbios como: "Jeová me produziu no início do seu caminho." Então, quem lê essa versão da Bíblia, a versão da tradução do Novo Mundo, pode desenvolver o seguinte raciocínio. Premissa 1. A sabedoria foi produzida por Deus. Isso com base na versão deles de Provérbios 8, 22. Premissa 2. A sabedoria de Deus é Jesus. Isso com base em 1 Coríntios 1, 24. Conclusão: Jesus foi produzido, criado por Deus. Assim, fica mais fácil para quem lê só a tradução do Novo Mundo concluir que Jesus foi criado no início de toda a criação e que Jesus não é Deus. Mas esse argumento
todo esse pensamento, todas essas premissas e até a conclusão, elas dependem de uma tradução de uma palavra em específico. Como nós vimos, a tradução do Novo Mundo usa a palavra produziu sabedoria. E eu quero apresentar para vocês aqui 3 razões para você rejeitar a tradução do Novo Mundo. Uma do ponto de vista linguístico, outra do ponto de vista escriturístico e a outra do ponto de vista lógico. Quando eu falo do ponto de vista linguístico, eu estou falando do texto no seu idioma original. A palavra hebraica caná, no verso 22, pode ter diversos significados segundo o léxico hebraico. Pode ser obter, adquirir, criar, comprar e possuir. O que vai definir qual que é o significado de uma palavra é o contexto no qual ela é utilizada. Por isso, quando a palavra caná é usada em um contexto para a sabedoria de Deus, segundo o dicionário hebraico, ela significa possuir e não produzir ou criar. É por isso que é importante a gente saber o significado correto de acordo com o contexto. O hebraico é uma linguagem de raiz muito diferente do português. Por isso que a tradução de uma palavra nunca é somente ou apenas os seus possíveis significados no dicionário. Existem 2 paradigmas, por assim dizer, na tradução. O literal, a tradução literal e a tradução dinâmica. Isso é uma questão para qualquer língua. Então, nem sempre a tradução literal expressa o significado de uma expressão, uma comparação, uma metáfora. Por isso, a tradução dinâmica é mais indicada. Por isso que nós precisamos de hebraístas e especialistas em grego também para nos trazer essa clareza das traduções à medida que as dúvidas das pessoas surgem. O segundo ponto de vista é o ponto escriturístico ou bíblico, ou seja, quando nós consideramos a Bíblia como um todo. A gente precisa ter em mente um princípio muito importante de interpretação. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós sempre partimos de um texto no qual a interpretação é clara, é mais fácil, é óbvia, para então partir para a interpretação de textos que ainda não estão claros, que a interpretação é mais duvidosa. Isso quer dizer que quando nós estamos interessados na mensagem bíblica, nós começamos com o que é mais fácil de entender e a partir disso a gente busca entender o que está mais obscuro, por assim dizer. Reinterpretar textos que estão claros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para somente encaixar essas passagens em textos que estão menos, que a interpretação não está tão clara, é uma abordagem de interpretação muito ruim. Por exemplo, está claro na Bíblia, e eu vou colocar aqui as passagens para vocês, que Deus é um ser sábio, imutável e eterno. E todos os atributos de Deus são eternos e imutáveis junto com ele. Como a sabedoria é um atributo de Deus, Deus é eternamente sábio. Ele sempre possuiu sabedoria, desde a eternidade. Os atributos de Deus existem eternamente com ele. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o ponto de vista lógico. Para alguém que crê no Antigo Testamento, é muito difícil sustentar a ideia de que o Deus do Antigo Testamento tenha criado ou produzido sabedoria. Claramente, Deus não poderia ter criado ou produzido sabedoria, porque a sabedoria é um dos atributos essenciais de Deus. E Deus possui os seus atributos desde a eternidade. Deus sempre possuiu sabedoria. Se a tradução do Novo Mundo estiver certa, ou qualquer outra tradução que use esse termo produzir, então isso quer dizer que Deus não tinha sabedoria até produzi-la? Então quer dizer que Deus viveu de até certo ponto do espaço-tempo sem sabedoria porque ele teve que produzir essa sabedoria? A pergunta que eu faço quando as pessoas me apresentam esse tipo de argumento de que Jesus é a personificação da sabedoria e que Deus produziu sabedoria, eu pergunto o seguinte: se acredita mesmo que houve um período no tempo no qual Deus não tinha sabedoria e ele teve que produzi-la? Pode ser que alguém fale que sim, mas se a pessoa falar que sim, então isso significa que a pessoa não tem uma visão bíblica de Deus, mas uma visão pessoal de Deus, porque o Deus da Bíblia é todo sábio, eterno e imutável. Então não faz sentido algum acreditar que teve um tempo no qual Deus não tinha sabedoria. Agora, se Deus, Jeová, se ele não criou a sabedoria, então o argumento de que Jesus foi criado com base nesse versículo de Provérbios 8:22 é o estado anterior à encarnação, esse argumento desaparece completamente. Mas alguém ainda pode dizer: eu acredito que é realmente Jesus nessa passagem. Se isso acontecer, não se intimide, deixe. Você apresentou sua defesa, você semeou a boa semente, deixe que o Espírito Santo fará o convencimento na hora certa.
E com isso eu termino a minha defesa aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa defesa, tenham anotado. Caso você tenha alguma dúvida com relação a essa defesa que eu apresentei aqui, não deixe de comentar o vídeo aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar com o que você acha que vai abençoar, que esse conteúdo aqui vai abençoar. É assim que o YouTube entende que o conteúdo é importante, é relevante, e é assim que o algoritmo entrega esse vídeo para mais pessoas. Eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão de vídeos com relação à divindade de Jesus, onde eu defendo os motivos pelos quais a gente pode acreditar que Jesus é Deus. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.